Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reflexões na parábola do filho pródigo. E porque é novela, tá? Vem aí o filho pródigo, reflexões na parábola do filho pródigo 2, e vai vir também reflexões na parábola do filho pródigo 3. Eu vou falar do irmão aí que ficou, e Estela vai falar do pai. Então é novela, por favor, acompanhe, tá certo? E quando veio ali já é 1, 2 e 3, a gente vai seguindo aí, né? Quem sabe alguém levanta e faz a 4, né? E vai vir assim, quem é assim por diante. Então, se alguém perdeu a 1, é só no YouTube ver. Acho que também na página do Facebook vocês colocam, né? Ok, então no YouTube tem, quem perdeu 1 pode pegar as cenas dos próximos capítulos e ver 2 e 3 também. Então. E não esquecer de dar o like. Nossa, quanta coisa, né? Fiquei pensando como é que eu ia começar essa palestra hoje, né? Porque o filho pródigo, a gente ouve tanto falar dele e tantas coisas, né? E a gente fica, por onde é que eu vou começar? Eu vou começar com a história de Chapeuzinho Vermelho. Não tá ótimo, Chapeuzinho Vermelho? Vai entender filho pródigo com Chapeuzinho Vermelho, né? Na verdade, não vou contar a história de Chapeuzinho Vermelho. Mas quando os nossos pais nos contam a história do Chapeuzinho Vermelho, eles têm alguma coisa em mente. E muitas vezes, as histórias que nos são contadas têm coisas sublimadas que nós não percebemos. Mas quando nós amadurecemos, é que a gente vai entender o que está escrito ali, por que aquilo foi escrito e qual era o objetivo daquilo. Então é bem nítido que na história de Chapeuzinho Vermelho, um dos ensinamentos é que nós não devemos falar com estranhos. E os pais da gente falam muito isso, né? Mas às vezes a criança, no mundo dela, imaginário, é mais fácil dela captar isso. E porque se você pedir todos os dias para ela, talvez ela não tenha a noção exata do perigo. Mas quando você conta a história de Chapeuzinho Vermelho, ele fala, não fale com estranhos, lembra de Chapeuzinho Vermelho? Então ela vai aprender. A gente vê também que na história de Chapeuzinho Vermelho nós não devemos revelar informações importantes. Porque na história ela revela para onde ela vai, que ela vai encontrar com a vovó. Informações importantes que a gente passa e a gente não deve, porque o lobo mau estava aí, né? Então, a gente aprende também nessa história um ensinamento que é de não desobedecer os nossos pais. Porque quando a gente desobedece, ela pega um outro caminho, ela sai da rota e as consequências virão. A gente também aprende na história que as aparências enganam. Não é verdade? Que ele se veste, que ele se transforma e as aparências enganam. E por último, a gente viu uma coisa que eu nunca tinha visto, e estudando um pouco para fazer essa parábola de Jesus, eu vi, estudando um pouquinho a história de Chapeuzinho Vermelho, que é o cuidado que nós temos que ter com os idosos. Olha que ensinamento belíssimo na história de Chapeuzinho Vermelho. Quando a mãe faz ali a cestinha de comida, né? E dá para ela levar, e ela está dizendo, cuide de sua avó. E eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha visto esse ensinamento na história de Chapeuzinho Vermelho. Quando Jesus propõe uma parábola, ele quer ensinar-nos algo. E ele usa os elementos que ele tem ali no dia a dia. Ele vai falar do joio e do trigo, porque as pessoas sabiam que era um joio, que era o trigo. Ele vai usar uma ovelha, porque eram os animais que eram cultivados para alimentação naquela época. Ele vai usar o fermento, porque o fermento se usava no bolo que se faziam para as casas. Então Jesus vai usar os elementos que ele tinha ali para que as pessoas pudessem compreender. Só que com o passar dos anos, mesmo naquela época não era muito fácil entender as parábolas de Jesus. A gente está estudando aí hoje, e eu e Estela está aí em tempo de queimar os miolos com as palestras de Jesus, com as parábolas de Jesus, e a gente vê como ainda é difícil a gente tirar da letra o espírito. E a gente fica tentando entender. Eu fiquei ontem em casa assim, mas, meu Deus do céu, Jesus, às vezes, em vez de descomplicar, Jesus complicou. Porque tá difícil para eu entender isso aqui. Imagine aquele povo naquela época. Mas ele tenta colocar em nosso consciente coletivo
algo que agora pode nos trazer numa outra visão, porque o Espiritismo faz uma leitura diferente, traz elementos diferentes, traz consciência diferente sobre aquilo que ele estava falando. E o interessante é que quando ele começa, antes dele contar a parábola do filho pródigo, ele conta mais 2 parábolas. Então ele vai contar a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Então, como que é essa parábola? A parábola é alguém procurando o outro. Ou uma vida, no caso a ovelha, né? Algo de valor, a ovelha perdida. Que a gente pode traduzir como alguém. Que Jesus estava dizendo que o bom pastor estava procurando alguém. E como é a parábola? Ele diz assim, quem dentre ele estava ali comendo com... Engraçado que Lucas diz assim, Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores. Quem é que não é? Quem é que não erra? E aí os fariseus diziam assim, mas tu está comendo com esse povo aí? Como é que tu senta para comer com esse povo? Aí ele propõe 3 parábolas para dizer da importância do outro e a importância de cada um. Então ele vai dizer, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto a 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Gente, ele tem 99. Uma se perde. Ele disse, eu vou buscar. Mas ele deixa no deserto. O que a gente pode esperar encontrar no deserto, né? Se for de dia ou de noite, a gente vê que tem cobra peçonhenta. De noite é muito frio, de dia é muito quente. Mas ele deixa para buscar essa uma ovelha. E achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso. Ele fica muito contente, aquele pastor, quando encontra aquela ovelha. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Então eu fiquei pensando assim, Jesus mostra nessa parábola como nós devemos buscar o outro. Primeiro valorizando a vida. Porque ele deixa tudo para trás para socorrer um. Esse caminho que Jesus propõe é caridade. Quando a gente vai buscar o outro com amor. E o outro pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser um patrão, pode ser um desses que nós julgamos à margem da sociedade. E ele vai buscar com amor este. E lá ele coloca nos ombros, o que nos dá uma concepção de que é aquela ajuda de que você está do lado da pessoa, você levanta realmente a pessoa. E jubiloso ele fica ali quando ele consegue esse intento. Então ele mostra que esse caminho de buscar alguém que necessita ser buscado, achado, é a valorização da pessoa, é a prática do amor e também a inclusão dessa pessoa que foi buscada, porque ele busca e ele traz, ele convida todo mundo para se alegrar com aquele achado. Então, nesse primeiro momento, essa primeira parábola vai nos dizer que alguém está procurando alguém. E com sucesso ele alcançou. A segunda parábola que ele propõe é a parábola... o Jesus mostrando isso, dessa forma, ele vai dizer que o caminho para o sucesso disso é exatamente a caridade. Passou aqui? Não, acho que deu uma paradinha. Ok. Valoriza o outro, pratica a caridade e vai ali incluindo o outro também. Foi o PowerPoint que não leu ali direitinho. Então, na segunda parábola, que é da dracma perdida, a dracma é uma moeda. E uma moeda valorosa. Olha o que ele coloca. Ele está dizendo, primeiro, que o pastor deixa e vai buscar a ovelha. E no segundo, aqui é alguém procurando algo de valor. No primeiro é alguém procurando alguém. Na da ovelha perdida. Na segunda é alguém procurando algo de valor para si. Então ele diz assim, qual a mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vê só, nós mulheres ficamos alegres quando a gente perde um brinco e acha, hein? Quase que a gente dá uma festa. Imagine essa senhora que achou essa moeda, essa coisa valiosa. Então, nessa parábola, olha como que as coisas funcionam. Jesus nos dá um caminho também nessa parábola. Primeiro, quando ela vai procurar a dracma perdida, ela faz o quê? Ela acende a luz. Porque quando você acende a luz, você consegue
enxergar melhor, você consegue ver, as probabilidades de você achar o que estava perdido é muito maior. Depois, o que ela faz? Porque é a mulher, olha como a mulher é inteligente. Ela acende a luz, depois ela faz o quê? Limpa o ambiente. Porque se ela limpar e juntar ali para pegar com a pazinha, a probabilidade que a moeda esteja ali é muito maior do que se ela não fizer isso. A inteligência leva ela a fazer isso. E depois ela vai buscar. Quando ela juntou, ela vai buscar. Então, a gente pode ver aqui que ele também dá um caminho para nós buscarmos algo de valor para nós. Primeiro é a iluminação, porque ela acende uma luz. O caminho para buscarmos os nossos recursos, as nossas riquezas, deve ser exatamente isso. Primeiro, a nossa iluminação. Como procede a nossa iluminação? Muitas vezes vem numa palestra, vem num livro, vem numa música, vem numa palavra de alguém, vem numa situação que você vê num filme. Muitas vezes, como? Na música, né? Então, nós não percebemos que todos os dias nós estamos... Essa luz está acendendo e muitas vezes nós não percebemos as lições que nos chegam. Mas aí, quando a gente acende essa luz, chega-nos a iluminação através de vários recursos. E depois ela faz ali a mulher procurando a dracma, ela limpa o ambiente. Nós, quando adquirimos essa iluminação, esse conhecimento, nós limpamos o nosso ambiente mental, a nossa casa mental. De posse do conhecimento, o que eu vou fazer agora com ele? Eu vou procurar fazer, então, o que nós chamamos, que é tão temível, reforma íntima. Não é aquela que a gente, com certos banheiros da casa da gente, não, viu, gente? É essa nossa mesmo, essa nossa reforma íntima, né? De gente, através do que já nos chegou, do clarão que nos alcançou, começarmos então a tirar de dentro de nós aquilo que não nos leva a lugar nenhum, aquilo que não nos ajuda, aquilo que nos coloca para trás. Então, nos iluminamos, limpamos a nossa mente e depois a busca é uma disciplina para que isso se mantenha, isso se melhore. Então, vocês vejam que eu consegui, a grosso modo, ver isso nas palavras de Jesus nessa parábola. Assim como nós vimos na história de Chapeuzinho Vermelho algumas nuances. Quando Jesus nos propõe tirar da letra o Espírito, é exatamente isso. Procurar entender o que ele estava dizendo. Então, essa para mim é uma parábola muito especial. Porque na primeira, prestem bem atenção, na primeira alguém está procurando uma vida, está salvando uma vida. Na segunda parábola que ele conta, alguém está procurando algo de valor para salvar aquele algo de valor. Muito bem. Ele dá caminhos e dá estratégias, acendendo a luz, desculpa, porque o PowerPoint está meio lento aqui hoje, né? Então, é isso aí do que a gente falou. E na parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo, a gente se pergunta, o que de valor se procura? Porque na primeira parábola ele dizia que o pastor procurava ouvir uma vida. A segunda era algo de valor. E na parábola do filho pródigo? Até porque na parábola do filho pródigo não tem ninguém procurando ninguém. O que Jesus queria dizer com aquilo, então? Aí vai ficando difícil na cabeça da gente. Você não tem uma amiga como Estela, como eu tenho, para poder deixar a cabeça mais tonta ainda durante a semana. Todo dia ela manda o WhatsApp para mim. Estou falando isso, estou falando aquilo. Não, Estela, pode ser assim, pode ser assado. Você não tem ideia das elucubrações das cabeças das meninas. É a melhor parte. Então, gente, o que se procura na parábola do filho pródigo? Vamos estudar um pouquinho, então, para ver o que de valor se procura nisso aí. Muito bem. Então, vocês vão ouvir de várias pessoas uma mensagem, uma palestra sobre o filho pródigo. Ninguém está errado. Ninguém está errado. Por que ninguém está errado? Havia na Índia uma cidade pequenininha onde havia alguns cegos. E foram dito a esses cegos que vinha um circo na cidade. E esses cegos não tinham a menor ideia, porque nunca tinham visto figura nem nada, como era um elefante. Para quem é interiorano, há muito tempo atrás, quando chegava um circo na cidade, às vezes o circo pegava os animais e levava lá para a praça, né, para a rua, para fazer propaganda e mostrava os animais. E esse elefante, um elefante foi retirado do circo para andar pela cidade, para as pessoas verem e comprarem ticket de ingresso do circo. E lá vem aquele bicho pisando pesado. Bum, bum, e os cegos, o que é isso? Ah, é um elefante.
Um elefante? É um elefante. É um animal muito grande. E eles não imaginavam, não tinham uma menor perspectiva do que era um elefante. Então alguém teve uma ideia. Vou pegar o elefante, vou colocar aqui e vocês vão tocar no elefante. Para vocês terem uma ideia do que é o animal elefante. Veja o que aconteceu. Então o primeiro disse assim, pegou na orelha do elefante e disse, é um leque, é um abano. Né? Pegou naquela coisa que parecia uma abano, era a realidade, dentro da cegueira dele era o que ele conseguia ver. O outro pegou na tromba do elefante e disse, é uma serpente. O outro foi ali, pegou no marfim dentro do elefante e disse, é uma lança. O outro disse, pegou na perna do elefante, aquele casco duro, aí disse, é uma árvore. O outro foi lá e pegou no rabo do elefante e disse, é uma corda. O outro pegou, botou uma escadinha ali, como nós estamos vendo, tocou, estão ali na lateral do elefante e disse, é uma parede. Quem estava errado? Jogaram a culpa do elefante. Meu Deus, que público! Meu Deus! Vou voltar para fazer a palestra de novo, que o rapaz ficou errado no elefante. Por isso que é bom dar palestra nessa casa, né? Contribuição maravilhosa. Gente, ninguém estava errado. Por que ninguém estava errado aí? Porque cada um, diante da perspectiva, diante da cegueira que tinha, diante da realidade, via o elefante de uma forma diferente. São assim as parábolas de Jesus. Nós vamos ver que às vezes é isso, o outro vai ver aquilo, o outro vai ver aquilo, outro. Mas quem está errado? E nós é que estamos errados, né? Nós é que estamos errados. A realidade é essa, mas nós vamos vendo em pedaços conforme a nosso progresso, a nossa iluminação, o nosso entendimento, mas ninguém está errado. Por isso, eu vou aqui desconstruir a parábola do filho pródigo. Aí agora vocês, ela tá doida. Vamos desconstruir no sentido de que, ligados ainda à nossa religiosidade do passado, das escolas religiosas que viemos, dos quais somos filhos, então a gente carrega uma outra visão que a gente vai tentar ver de forma diferente hoje, o filho pródigo. Quem vai nos ajudar a fazer isso é o Campbell. O Joseph Campbell escreve A Jornada do Herói. Ele é um americano e ele tem alguns livros muito famosos, e ele escreve A Jornada do Herói. E na Jornada do Herói ele coloca umas fases que eu vou usar na parábola do filho pródigo, mas eu não vou usar como filho pródigo, eu vou usar como filho herói. Como assim não é filho pródigo, mas é herói? Vamos ver se ele é pródigo ou se ele é herói. Pois bem, o Campbell nos apresenta o monomito. O que é um monomito? O Campbell nos diz que o monomito é quando alguém sai do mundo real para o mundo especial. E ele vai fazendo progressos ali. Então, primeiro é uma chamada para uma aventura. Depois ele tem uma certa assistência para aquela ida, para aquela saída dele. Aí ele parte. Ele vai para a aventura que foi chamado. Aí ele passa por experiências. Aí ele vai se aproximando de alguma realidade que vai deixando ele em crise. E depois ele encontra um tesouro, que pode ser uma verdade, que pode ser um caminho, que pode ser uma religiosidade. Aí ele tem o resultado daquele encontro. Depois ele retorna para uma nova vida, porque com novas resoluções. Eu achei isso fantástico. Fiquei pensando assim, será que não somos nós mesmos na trajetória iluminativa e reencarnatória nossa? Saímos, vamos passando por experiências, muitas vezes entrando em crise, aproveitando os resultados, retornando, e ali no retorno a gente tem que demonstrar que toda aquela nossa trajetória valeu a pena mesmo. Quer ver onde a gente vê isso? Shrek. Os desenhos animados da Disney colocam um monomito. Ele sai, ele tem aquele encontro, ele tem um amigo e tal, ele encontra com o Fiona, ele volta para onde? De novo para o lugar dele. Procurando Nemo. Quem não viu Procurando Nemo? Nemo sai dali do mundo ordinário dele e vai naquela aventura louca, ele passa por tantas coisas e depois ele retorna. Não é o mesmo Nemo que saiu. É um Nemo que passou por várias experiências
nas quais ele decidiu tomar a atitude que outros não tomaram. Lembra quando ele sai lá e vai para o oceano e o outro fica lá naquele mundinho dele? Quer ver isso, Moana? Quer ver isso bem nítido nesse desenho animado, onde Moana faz o quê? Desde cedo ela sente aquele apelo de sair daquela comunidade, de ir atrás de uma aventura, de uma busca, de um resultado, de uma resposta. E ela vai com todas aquelas dificuldades e no final ela volta para onde? Para casa de novo. Mas ela não volta mesmo, Moana. Então o que o mito está nos dizendo é o seguinte. Coloquei aí. Um herói se arrisca a sair do seu dia a dia comum para uma região de maravilhas. Isso é o que o Campbell fala. Forças fabulosas estão lá para serem encontradas e uma vitória decisiva está a ser ganhada. O herói volta a partir dessa misteriosa aventura com o poder de conceder bênçãos sobre seus companheiros. É a história do Shrek. É a história da Moana. É a história do Superman. Então Hollywood usa muito o monomito em muitos filmes, principalmente para crianças. Lembra que era para ficar no nosso inconsciente coletivo as histórias que nós ouvimos e dali tirarmos as nossas deduções. E esse rapaz, esse Bert Hellinger, que trabalha com constelação familiar, ele diz assim: quando em uma família surge um buscador, é porque esse encarna o desejo de todo o clã de sair das repetições do conhecido e ir adiante. Quando alguém se levanta nesse sentido da aventura, é o desejo de muita gente que muitas vezes não tem coragem de fazer isso. E vai lá, e faz, e obtém resultados. Ele encarna o desejo do grupo onde ele vive. Agora eu vou contar a palavra do filho pródigo. Vamos lá? Para a historinha de Jesus. Conta-nos Jesus, então, na terceira parábola. Lembra que a primeira procurava uma vida. A segunda procurava um bem, algo de valor, que vai ser agregado. Ele vai contar a terceira parábola do filho pródigo. Nossa, vocês estão prestando tanta atenção na tia que chega da alegria. Então Jesus nos conta que havia um homem com 2 filhos, um homem muito rico, de muitas posses. E ele tinha 2 filhos. E um desses filhos um dia levanta assim e diz assim: pai, reparte o que você tem da minha herança, da minha parte da herança, para que eu possa seguir minha vida. Meio estranho, né? A gente pedir a herança do pai ainda vivo, né? Se a moda pega, né? Mas aquele pai muito bondoso resolve fazer isso. Fique pai maravilhoso. Deu a ele a parte que competia da herança. Ele pega o dinheiro do pai e vai para terras longínquas. Vai para bem longe, bem distante. Chegando nessa terra distante, ele faz amigos, ele faz novas amizades, outros grupos. E ele gasta o dinheiro todinho, é muito bom, né? Gasta o dinheiro todinho que tem, o que não tem, e acaba ficando sem nada. Na época que ele fica sem nada, há uma fase difícil na comunidade, sempre acontecia, né, da escassez de alimentos. E ele pega depois que ele gastou tudo, ele pega essa paradinha pela frente, né, a escassez de alimento. E ele fica numa situação difícil, sem dinheiro para comprar, então ele precisa fazer o quê? Trabalhar. Aquele homem que vivia lá na casa do pai, hein, do bom e do melhor, agora, olha, vai ter que trabalhar. Que jornada maravilhosa desse herói. Ele vai trabalhar, mas para achar um trabalho, não é como hoje que você procura trabalho, que você tem trabalho aí de torto direito, como dizia minha mãe. Naquela época, ou você era um pastor de ovelhas, ou você era um carpinteiro, ou você fazia sandálias, porque era na época de Jesus, era o que tinha. Não tinha tecnologia, né, pra gente ser aí um fera no computador. Então ele era coisa simples. E ele aparece um homem que dá esse emprego a ele. Bom, mas para ele comer, ele precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Ele não ganhou dinheiro ainda, ele está com fome. E o trabalho que foi dado a ele, veja, era trabalhar com porcos, cuidando de porcos. Dentro da cultura judaica, o porco é um animal imundo. Não se consome, os tradicionalistas não se consomem a comida do porco porque é um animal imundo. Como eu sou interiorana, eu criava porquinho de vez em quando lá em casa, engordava um porco. O que a gente engorda com porco é com tudo que a gente não quer comer. A gente dá o bichinho, porque é tão bonzinho criar porco, né? Nada se perde, tudo se aproveita com porco, né? E você vai dando ali, ele vai comendo. Imagina aquele homem vendo aquela comida daquele porco, ele com desejo de comer aquela comida.
E ali, naquele momento de desespero, de fome, de angústia, de abandono, de tudo, ele diz assim, vou voltar para a casa do meu pai. Olha que cara de pau, né? Vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele pensa, não vou poder voltar na condição que eu saí de filho. Porque eu perdi essa condição. Eu vou dizer para o meu pai, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai, pai, eu errei contigo, eu errei com o céu, eu errei contigo, então me aceita para ser pelo menos um dos teus servos. Porque ele pensou lá, quando ele estava lá com os povos. As pessoas que trabalham na casa do meu pai têm onde dormir, têm o que comer, do bom e do melhor. E eu aqui, passando fome, cuidando de porco, querendo comer comida de porco. Vou voltar. Quando ele volta, o pai o acolhe. Ele fala para o pai o discurso de desculpa, de perdão, do arrependimento. O pai acolhe. O pai, então, ali, coloca um anel no dedo dele e dá uma capa para ele. Faz mais, manda matar um boi, porque ele tinha posse, né? E faz uma festa, porque aquele filho que foi, voltou. Vê que pai amoroso, que pai bondoso. Mas tinha um filho que tinha ficado. Quando viu aquilo lá, que história é aquela lá que está acontecendo na casa do meu pai? Ah, é o teu irmão que voltou. Ele disse, o quê? Aquele infeliz que pegou a parte que gastou tudo. Meu pai trata ele desse jeito e se enche de ódio, de cólera, de ira, diante da atitude do pai. E o pai acolhe aquele filho. Vocês gostaram da historinha? Muito bonita, né? Será que nós somos pródigos? Qual é o filho que nós somos? Quem fica ou quem vai? Vamos ver a jornada desse herói. Então veja só. Campbell diz que o herói sai do mundo ordinário para uma aventura. Aquele mundo onde o herói, o filho pródigo, vive uma vida sem perspectiva do que vai acontecer e é onde mostra o estado natural daquele ambiente. Então veja só, o filho pródigo na casa daquele pai, diante de todas as mordomias, diante de tudo que ele tinha, ele se acomodou. Ele se tornou uma pessoa comum, sem perspectiva nenhuma, só se recebia, não produzia, não trabalhava, e a gente sabe que trabalho é progresso. Então ele estava gozando do bom e do melhor, mas aquela vida começa a incomodá-lo. Era a vida de todo mundo que estava ali cercado, que ele começou a ver, e ele começou a perceber que ele estava numa zona de conforto. Estou fazendo a releitura da parábola do filho pródigo. O que acontece então? É importante lembrar que não existe evolução sem mudança. E que mudanças só acontecem fora da gaiola ou da zona do conforto, num lugar chamado zona de aprendizagem, onde as coisas realmente acontecem. Então, aquele filho sai de uma zona de conforto, literalmente, para assumir uma aventura onde ele vai entrar numa zona de aprendizagem. Esse deve ser o nosso incômodo hoje. Saímos das nossas zonas de conforto para nos atirarmos numa zona de aprendizagem. Veja o que acontece. O Livro dos Espíritos vai nos dizer na questão 132 o seguinte, comentado por Miramês. O objetivo da encarnação do Espírito é o seu despertamento. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam sua necessidade de progredir e amar. Veja, aquele filho que sai da zona de acomodação tem latentes recursos para quê? Para crescer, para evoluir. E o tempo vai dar a ele a oportunidade de ele perceber tudo isso. Nós aqui, encarnados, temos essa oportunidade agora. Chega para nós esse tempo. As potencialidades, as probabilidades, para quê? Para que nós possamos, através desses métodos, crescermos. E as necessidades chegam, e as dores chegam, e as situações chegam exatamente para quê? Para que a gente possa progredir. Mas não somente progredir e amar. Gente, será que é o meu? Não é.
Doutor Bezerra de Menezes me deixou tranquilo agora. Então você veja, o tempo, o nosso aliado, muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades e longe de ser um demérito, há uma coisa boa que chega para nós aprendermos com as situações que é chegado até nós. Essa semana eu postei alguma coisa no Facebook que dizia assim, muitas vezes o problema é a solução. Porque enquanto o problema não chega, a gente está de boa. Mas quando o problema chega, você tem que se mover para você resolver. Muitas vezes é lá que você descobre que tem potencialidades, que você consegue, é lá que você cresce. Então o problema, muitas vezes, longe de ser um problema, é a solução. Talvez tenha sido o caso desse rapaz. Então ele vai progredindo e ali, na segunda parte, ou na última parte, a segunda parte, é o chamado para a aventura. Ele sai de casa e vai em busca do que ele acha que é correto. É o momento onde a aventura do herói, do filho pródigo começa, onde a velha vida começa a ficar para trás. Ele abandona tudo, porque ele precisa dessa aventura para crescer e sai então da casa do pai. Ele aceita esse chamado da vida, né? E acostumado com seu antigo mundo, o filho, o herói, o pródigo, deixa de lado o mesmo e se atira em uma aventura, em uma busca, que ele não sabe o que vai ser. Mas ele tem os recursos e ele vai procurar um caminho para ele. E é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que vai nos dizer: a passagem do Espírito pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Saímos, então, entramos no mundo encarnado, com todas as possibilidades, sabendo que essa passagem nossa por aqui é necessária para o nosso crescimento. E temos as condições e o amparo para que isso aconteça. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade, então, que se vêem obrigados a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Eu fiquei pensando, por que muitas vezes a gente não consegue entender que as situações que a vida nos coloca, ou que nós vamos procurando, é para essa finalidade. Para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver a inteligência, para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus. Porque ninguém sofre em vão. O sofrimento não é um castigo, é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade para sairmos de nossas zonas de conforto e entrarmos na nossa zona de aprendizagem. Bom, no mito, no monomito, ele encontra um mentor. É o momento, o herói, o filho pródigo, ganha um guia que o prepara para a jornada, que vai auxiliar no decorrer daquela trajetória. Mas na história do filho pródigo não tem um mentor. Não aparece um mentor para lhe ajudar. Mas nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E é o Livro dos Espíritos que vai nos fazer essa pergunta. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, pronto para vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os mais intimamente que vos se liguem na terra? Na nossa jornada, diante da dificuldade, nós não estamos só. Nós temos o livre-arbítrio de ouvir ou não, de aceitar ou não os conselhos que chegam até nós, as intuições. Mas nós não estamos sozinhos. Aquele filho, naquela condição que saiu de casa, diante da aventura que ele se propõe, ele não estava só. Ele não tinha um mentor encarnado, como na Mohana tem aquele homem forte, né, todo tatuado, né, que vai ali ajudar. Mas nós temos os nossos mentores, os nossos guias que nos amparam, que nos ajudam, porque é uma reunião de poderes para que, fazendo com que a gente possa seguir e ser vencedor. E muitas vezes a gente não se apercebe disso. E é também no mesmo Livro dos Espíritos que vai nos dizer: a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríamos na senda que vos há de conduzir a Deus. Temos quem nos guie, temos as intuições, temos as respostas, mas somos nós quem vamos decidir que direção tomar e o que fazemos.
Porque se a gente não tivesse responsabilidade diante do que a gente decide, é muito fácil viver assim, jogar para o outro, né, a responsabilidade. É sempre o outro responsável e não eu. Eu escolho os caminhos. Eu escolho a forma com que eu vivo e eu assumo a responsabilidade por aquilo. E oxalá que todas as vezes nós pudéssemos tomar essas decisões acertadas com a finalidade de sempre acertarmos. Nem sempre, mas estamos aí, voltando a casa e saindo para o novo, esse aprendizado que se propõe diante de nós. Então ele vai ali, segundo o monomito, ele atravessa um portal. O filho pródigo, o filho herói, ultrapassa uma barreira física ou psicológica que não permite mais voltar atrás. Talvez aquele momento onde sua ideia toma forma de um jeito que não pode ser mais abandonada. Porque quando ele sai, que ele começa a gastar, que ele gasta tudo, que ele não tem nada, naquele momento ele não poderia ter voltado para casa? Ele poderia, mas ele não voltou. Por quê? No ciclo dele não estava completo. Ele tinha que ter mais experiências para que ele pudesse alcançar aquela última fase da iluminação, da reflexão e do retorno. Ele não estava preparado ainda e ele não tinha... Acho que ele ficou pensando, não posso voltar nessa condição, eu tenho que voltar numa outra condição. O que surgiu na mente dele? Vou procurar um trabalho. Não disse a vocês que muitas vezes o problema é a solução? Chegou o problema para ele foi buscar a solução. Então ele vai ali procurar uma solução. E os desafios chegam para isso, para que a gente consiga encontrar uma solução. E o Evangelho fala uma coisa tão interessante que eu li e diz assim: se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Tão óbvio isso, né, gente? Eu fiquei pensando, mas isso é tão óbvio. Se não existem montanhas, eu não ia saber como é subir e descer, né? E se não existissem rochas, eu não compreenderia que há corpos duros. Como que eu ia saber que é um corpo duro, rígido, se não tivesse rocha? Então é necessário que essas coisas existam para que a gente possa saber um resultado, para a gente conhecer. Então ele diz, é necessário que o espírito adquira a experiência e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito com o corpo. Porque chegar aqui e encontrar só o bem era muito fácil, né? A gente que já vive na zona de conforto veria como? Do acomodamento, como é que seria? Então você veja que diante do que nós passamos, diante das montanhas que nós temos que subir e descer, nós vamos adquirindo experiências. Às vezes a gente sobe uma montanha com um sapato que escorrega. Você cai. Aí você chega lá, você procura um que tem uma travezinha melhor no pé para você subir. Às vezes você não pensa que você poderia ter levado uma corda, depois que você cai na segunda vez com a travinha no pé, você leva uma corda. Às vezes você não pensa que se você conseguir aquele ganchinho daqueles alpinistas, né, que sobe, né, aquelas montanhas, facilita o seu trabalho. São 4 momentos em que você passou por experiências e você usou metodologias diferentes até você conseguir o seu objetivo. Então veja bem, se não houvesse essas dificuldades, nós não saberíamos nem se seríamos capazes de superar essas dificuldades. E nós temos a condição para isso. Então, mais uma vez, quando se posta diante de nós as dificuldades, não é para nos derrubarmos. É para dizer, você tem condições de seguir em frente e resolver esse problema, essa situação. Muito bem. No momento, ele coloca como testes aliados e inimigos que aparecem. Na sua aventura ganha obstáculos e dificuldades, mas também ganha parceiros. Ele ganhou um parceiro, que foi o homem que deu a ele um emprego. E talvez ele não tenha feito ali inimigos, mas ele conseguiu alguém que o ajudasse. Então, aquele momento vai se aproximando de uma experiência que ele vai se tornar, de fato, um herói. Aquele momento em que tudo ou nada se aproxima, o filho pródigo enxerga o seu obstáculo maior e percebe o quanto isso pode colocar a vida dele em risco, porque ele está ali pensando em comer comida de porco. Talvez esse é o momento mais difícil da jornada dele, porque é nesse momento em que ele desce aos infernos dele. É nesse momento que ele toma consciência do que é ele, da necessidade dele mudar, da necessidade dele quebrar paradigmas, porque é quebrar um paradigma quando ele diz, vou voltar para casa. Talvez seja aquele momento em que nós estamos no fundo do poço, não encontramos soluções e nós paramos e pensamos, porque a gente precisa
A gente precisa resolver aquilo, a gente precisa ser o nosso herói, a gente precisa nos salvar. E a gente toma as decisões que nós precisamos. Na música que foi colocada aqui no começo, o Gil canta que se a gente quisesse falar com Deus, quantas coisas nós teríamos que abrir mão. Talvez naquele momento mais difícil da vida daquele filho, que a gente pode também entender que pode ser nós, lá naquele fundo, naquela situação, que muitas vezes é uma situação, no caso dele, de vida ou morte, ele comeu, ele morria, ele tomou uma decisão de retornar. E é muita coragem para esse homem fazer isso, não é pouca coragem. E Divaldo nos diz, na psicografia de Joana de Ângeles, que é indispensável coragem para autoanalisar-se, para descobrir as falhas morais, as imperfeições e predomínios, as mesquinhezas do caráter e da conduta. Não é fácil essa jornada interior nossa. Reconhecermos o que precisamos melhorar, reconhecermos no que estamos errados, retornarmos de uma outra forma. E nesse momento, ele passa por essa experiência. E ali ele toma, então, a decisão de retornar. O filho pródigo é desafiado em termos de vida ou morte, sai dali vivo ou forte, e ele vai, então, e toma a decisão. Ele conscientiza-se que ninguém se encontra só. Mantém-te firme nas responsabilidades com que a vida te honra, e a certeza de que os sacrifícios de hoje são em si as provas indispensáveis que nos certifiquem a capacidade para desempenhar mais altos deveres nas atividades do amanhã. Em nenhum minuto, aquele homem se sentia um derrotado. Ele passa por todas as provações que precisava passar, de perdas, de decepções, de enfrentamento, mas ele não desiste. E o momento mais bonito nessa palestra, ou na parábola, é quando ele diz: levantar-me-ei, disse o filho pródigo. Nessa hora ele toma a decisão de salvar-se. Perceba que na primeira parábola alguém salva alguém. Na segunda parábola se salva algo de valor para si, mas nessa parábola ninguém salva ele. Quem salva ele? Ele mesmo. Não tem um salvador para tirar ele da situação. Mas é exatamente essa jornada dele, da vida que ele escolheu, do que ele perdeu, do que ele ganhou, do que ele angariou, é que vai salvá-lo. Então, gente, vem a recompensa. O filho pródigo sobrevive àquela provação e sua ideia não morre diante daquele desafio. E disso o herói traz com ele um ensinamento, uma experiência específica que ajudará para um desafio final. E eu fiquei pensando, essa trajetória desse filho dessa forma, para quê? Por que ele passou por tudo isso? Por que ele teve que vivenciar tudo isso também? No apurado, lembra que no monomito ele passa pelas experiências, se ilumina e vai ter então uma resolução final. A mesma coisa com ele. Sabe por quê? Sabe quem foi que ficou em casa esperando ele? O irmão com ódio no coração. Então, o que vai acontecer com ele? O filho pródigo pega o caminho de volta para casa, para o mundo ordinário que ele havia deixado, né? Você sente que não terá mais os problemas, os desafios do seu caminho está completo, mas será? Ainda não. Por quê? Ele ainda tem que enfrentar o irmão. E nessa nossa jornada, o Evangelho nos coloca uma coisa bem interessante, que quando a gente, nos primeiras encarnações nossas, nós só temos nossos instintos, nós não temos ainda a emoção trabalhada, o amor trabalhado, a gente só é muito instintivo. E no segundo momento, nós somos um pouco mais corrompidos e avançados, também nós temos as sensações, vivemos no mundo das sensações. Mas, mais instruídos e purificados, nós temos sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Esse homem também trilhou essas etapas até descobrir a necessidade do retorno diferente e desenvolver amor, porque ele sabia que ele tinha deixado na casa alguém precisando do que ele havia angariado. Então vem a ressurreição do herói. Então o filho pródigo volta na jornada ao descobrir que ela não terminou ainda, não terminou. É um desafio surge quando ele terá que usar todo o conhecimento, ensinamento que ganhou na jornada para enfrentar esse inimigo, que é o ódio, a inveja e o ciúme do irmão. Eu fiquei pensando que muitas vezes na nossa jornada evolutiva, reencarnatória, esse preparo nós fazemos aqui
Nós herdamos tudo que nós temos, vamos para o plano espiritual e voltamos, porque nós estamos sempre cercados daqueles que nós precisamos nos reaver, daqueles que ficaram com ódio, com rancor, daqueles que nós desencaminhamos, daqueles que nós fizemos mal. E nós estamos ali não para pagar nada, mas exatamente para que a gente possa se reencontrar com aquele que nós deixamos para trás. E eu fiquei a me perguntar, eu sou um filho pródigo ou sou um filho herói? O que eu sou? Perguntemos, o que nós somos hoje? Esse filho que abandonou a casa do pai, que saiu para essa aventura, ele é um filho que não teve sucesso na sua jornada ou ele é um herói? Porque se ele não tivesse saído para a zona de crescimento, de aprendizado, ele não teria vivenciado o que ele vivenciou. Ele não teria trabalhado nem angariado aquilo que ele angariou. Para que no final ele pudesse então se salvar. Então, nessa parábola, ninguém salva este homem. Quem salva ele é exatamente ele mesmo. Não esperou que ninguém viesse fazer isso por ele. Então, nós somos filhos pródigos, sim. Porque os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Em todas as partes, vemos os dissipadores de bens, do saber, do tempo e da saúde e das oportunidades. Então, a gente vê uma parábola dessa, a gente acha que a gente está tão distante e nós somos filhos pródigos também em algum momento da nossa vida. Nós somos também os nossos heróis, um filho herói. Por quê? Porque no livro dos Espíritos, a resposta 19 vai dizer, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Não, nossa evolução vai se dar exatamente aí, pelo autoconhecimento, né? Quando a gente desenvolve o autocontrole, o equilíbrio emocional, o autodomínio, quando a gente já consegue conviver com aqueles que nos são desafetos, com aqueles que nós erramos, com aqueles que nos têm qualquer sentimento menor. Nesse momento, o que nós angariamos nessa nossa jornada, na nossa vivência diária, vai fazer com que a gente se torne esse herói, porque a gente agora é uma outra pessoa preparada para enfrentar esse desafio agora da convivência. E como é difícil a gente conviver, não é verdade? E Paulo vai nos dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo como ele não se conformou, o filho pródigo, com aquele mundo ordinário, onde nada acontecia. Ele saiu e abraçou a vida. E ele se transformou, é isso que Paulo fala. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. As experiências, o sucesso, os insucessos fizeram com que esse homem aprendesse e a mente dele fosse transformada para esse retorno. E sabe de uma coisa? O mais interessante é que ele foi em busca do reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Tem para mim que esse homem encontrou o reino de Deus quando ele se encontrou naquele lugar com os porcos, ele decide voltar, mas ele analisa tudo que ele passou, tudo que ele estava pretendendo, todas as ambições, todos os desejos, e ali então ele se pacifica, ele aprende o que é ser humilde, ele aprende o que é ser amoroso e ele volta para abraçar aquele que não tinha compreendido, que tinha ficado no ódio, na amargura e no egoísmo. Que Deus nos abençoe na nossa jornada de dia a dia, que a gente possa lidar com essa dualidade de herói e de pródigo e que possamos ter sucesso com isso. E que possamos entender que a nossa iluminação, que a nossa salvação não vem de ninguém, vem do autoconhecimento, vem dessa viagem interior que nós fazemos e conseguimos entender isso e trazemos à tona para podermos ser beneficiados no convívio, no dia a dia, nas nossas obrigações, na nossa caminhada evolutiva. Muita paz e muita luz. Muito obrigada.